Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas para assistir vídeos na internet, igual a mim que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você para fazer isso daqui, ó, consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso para você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Quando é que foi que você estreou do profissional em futsal? Com 17 anos. Com Pelo 17 Corinthians anos. também? Pelo Corinthians. Eu era do juvenil, na época não era sub-20, era juvenil que se dizia. E são 3 anos da categoria. Quando eu entrei no final do primeiro ano para o segundo ano, eu já fiz alguns amistosos. Quando começou o segundo ano de juvenil, eu já comecei alguns jogos, comecei a entrar. Quando chegou no final do ano, no outro ano no juvenil, eu só ia para os jogos importantes. Eu já fazia parte da equipe principal. Então, as coisas aconteceram muito rápido para mim no futsal. E como é que é, assim, porque aqui no Brasil a gente é futebol, né, de campo. Claro. É o que todo mundo vê, o que é divulgado. Vê sobre outros esportes, até é difícil de achar informação, porque é tudo Sim. muito focado no futebol de campo. Como é que é a estrutura do futebol, do futsal aqui no Brasil, assim, de campeonato? Como é que faz para o cara querer ser jogador e avançar na carreira aqui dentro? Como é que é Sim. isso? O Brasil é um país que é o futebol e todos os outros, Sim. né? É diferente da China, Estados Unidos, que você tem 10, 15 esportes que brigam pelo mesmo espaço de mídia, de público. O futsal, acho que a série do Fred mostrou muito o que é os bastidores, que a estrutura é a mesma. A estrutura, claro que os valores não são os mesmos, mas a estrutura é a mesma. Treinador, auxiliar, massagista, roupeiro, fisioterapeuta, supervisor, moradia. Então você tem tudo dentro do que o futsal tem daquele valor. Então tem um time que investe mais, tem time que investe menos. Então o futsal ele se acostumou com valores baixos. Ninguém nunca... Eu tracei meu caminho. Bom, eu sei que eu vendo isso, então o Falcão teve uma visão diferente. Tanto que quando eu estava em 2006, 2007, foi quando eu tive muitas propostas para fora, mas eu estava em Jaraguá do Sul, na Malve, né, que era uma das maiores malharias do Brasil, e o dono não deixava eu ir embora. Quanto é que você tem de proposta? É isso? Eu cubro. Isso, eu cubro, porque eu dava retorno para a empresa dele. Né? Então eu Você não tinha vontade de ir embora? Não tinha vontade de ir embora. Porque quando eu ganhei Melhor do Mundo em 2004, eu passei a ter muitos patrocinadores no Brasil. Então eu era a garoto propaganda das 2 maiores estatais do Brasil, eu tinha uma marca esportiva que era muito forte. Então, para o mundo do futsal, eu ganhava igual jogador de futebol. Entendi. E quando eu fui para o campo no São Paulo, eu voltei para o futsal ainda mais valorizado. E de lá para cá sempre, aí voltou os patrocinadores. Então, quando eu tive essa perspectiva, eu vi quanto que eu entregava e quanto que eu valia. Tanto é que eu nunca fui para o Brasil, que toda a equipe que eu estava me valorizava, e eu sempre tive muitos patrocinadores aqui. Mas a estrutura, cara, assim, futsal, vôlei, basquete, funciona muito em interiores. Interiores que não tem time de futebol. Porque a cidade respira aqui. Não, o time da minha cidade de futsal. O Jaraguá do Sul, que eu joguei 8 anos, ficou muito conhecida pelo time de futsal. Carlos Barbosa, que é onde a fábrica da Tramontina é muito conhecida pelo futsal. Então, essas cidades, os meninos não querem ser jogadores de futebol. Eles querem ser jogadores de futsal. Aquela cidade que tem o vôlei, o pessoal quer ser que aqueles pessoal que enche o ginásio joga. Então, os times de futsal em capitais ou você faz um time de seleção brasileira, igual o Corinthians, que sempre tem um grande time, para lotar o ginásio, ou se você... o São Paulo tem um time de futsal, mas é mais ou menos, a torcida não vai. Não, o São Paulo tem um time de futsal que está em primeiro, que tem 4 jogadores da seleção, todo jogo é bonito, que foi o que aconteceu comigo no Santos. Então, teve domingo que dava o mesmo público no ginásio que dava na Vila Belmiro. Porra, fudido. Então, porque a gente tinha um timaço. Então, o cara ia lá, o cara se divertia, o cara via um baita time, a gente passava na televisão toda hora. Então, os interiores do Brasil, principalmente Sudeste para cá, porque aí Nordeste fica muito caro, passagem, hospedagem, aí não segura a onda. Mas os times de futsal têm toda a sua estrutura dentro dos seus valores e todos os times estruturados são bem estruturados. Então, todo mundo tem tudo que um atleta precisa. E os campeonatos é como? Tem campeonato brasileiro, aí tem equivalente à Copa do Brasil, coisa do gênero, assim? Tem os estaduais, os campeões estaduais jogam a Taça Brasil, que é como se fosse a Copa do Brasil, mas os campeões estaduais, a Taça Brasil tem a fase eliminatória e tem a fase final, que é em uma sede, em alguma cidade do Brasil, que é um torneio de 10 dias. Tem a Liga Futsal, que começa em março e vai até novembro, que é a principal competição. Aí tem o Sul-Americano, tem o Mundial de Clubes, que meus últimos 2 títulos foi até no Catar,
Não, foi na Tailândia. Foi um no Catar e um na Tailândia. Que tem os mundiais de clube. O campeonato europeu de futsal é fortíssimo. É bonito de ver o Barcelona, os times, o Porto, o Sporting, o Benfica. A gente nem fica sabendo dessa parada. Não cara, fica, loucura, não né? fica. É o que eu falo que é um grande problema do futsal no Brasil. Porque o jogador... Por exemplo, o Ferrão, que é um jogador da seleção brasileira, que joga no Barcelona e ganhou 2, 3 vezes melhor do mundo. Ninguém sabe. Então não tem uma preparação da mídia que, ó, vai vir o cara de férias, ou bem amigos, ou não sei quem. O Flow, pô, entrevista o cara é do Barcelona, o cara ganhou o melhor do mundo. Dá essa mídia pro cara, que é o que eu tive, né? Eu acho que a grande diferença é porque eu sempre estava no Brasil. Então, pô, o Falcão fez um golaço na seleção, no dia seguinte eu estava em todos os programas. Então, hoje, quando o jogador fica um pouco conhecido que ele vai para a Europa, ele só vai para a seleção nas datas FIFA. Então, de 8 convocações no ano, o cara pode ir em uma. Então, ele não fixa o nome dele com o público. Às vezes, você fala assim, pô, esse cara é bom. Aí você fala o nome dele. Daqui 3... Pô, como é que chama aquele cara mesmo? Então, você não tem essa fixação que eu tive durante 20 anos de sempre estar no Brasil. Mas isso daí foi uma malandragem, uma sacada tua? Porra, vou ficar aqui, vou fazer meu nome. Porque você falou que tu enxergou uma parada, uma maneira de trabalhar no futsal que você falou, tá todo mundo acostumado com um pouco, não sei o quê, mas eu tinha uma visão diferente. Tal. Então, essa sacada de, pô, tá aqui pra estar na mídia, essa parada de, pô, vou construir meu nome aqui e tudo mais, foi pensado? Foi natural. As coisas aconteceram, porque tinha o Manuel Tobias como o melhor do mundo, eu peguei aquela transição, eu peguei 5 anos de seleção com ele, joguei no Atlético Mineiro com ele, e eu queria ser igual o cara, eu queria ser melhor do mundo. E o meu estilo de jogo, acho que chamava atenção. Por exemplo, a TV aberta passava 2 jogos por ano. Pô, esse moleque aí, vou passar 3. Matéria do jogo, com ele. Jornal Nacional, com ele. Esporte Espetacular, com ele. Dia seguinte, com ele. Ser fodão ajudou, né? Não. Eu acho que o estilo de jogo, porque a molecada que tá em casa, ele quer imitar o diferente. A lambreta, a bicicleta. Então, assim... Quanto mais eu sempre quis saber fazer uma lambreta, cara. É difícil. Ainda mais na velocidade, com a bola correndo. Então, quando eu comecei a dar resultado e fazer gols importantes, porque não é só o malabarismo. Você tem que transformar isso em números. Sim. Então, eu comecei a decidir títulos, fazer muitos gols em finais, sem perder a essência do meu jogo. Então, na junção disso, a TV aberta começou a passar 3 jogos por ano, 4, 5, a TV fechada começou a triplicar a transmissão e toda a matéria eu tava. Então eu comecei a ir em programa que não era esportivo, aí fui no Jô Soares, eu fui no Justus, Então a imagem começou a fortificar pelo que eu fazia nas quadras. Então aquilo me incentivava a cada ano ser melhor. Então eu sabia que só o jogo plástico ia ficar, mas ele faz isso, mas e aí? Tá ganhando 5-0, então eu sempre pus na minha cabeça de fazer sempre. Ganhando, empatando, perdendo, era o meu estilo de jogo. Por isso que ninguém colocava o dedo na minha cara, nada, porque era o meu estilo de jogo e eu provei isso ao longo dos anos. E tinha resultado também. Também. Gente, eu fico de cara com o tanto de oportunidade que a gente perde na vida. Sério, vai falar que nunca aparecia algo pra você aí e você não acreditou e depois viu que deu super certo ou que alguma pessoa próxima sua entrou e ganhou dinheiro com aquilo? Pois é, e essa é uma dessas oportunidades. Meu, tem muita gente ganhando dinheiro literalmente, fazendo o que você faz quase todos os dias na internet, assistindo vídeos. Tem várias empresas gigantes que pagam pra você assistir vídeos, porque a sua audiência tem valor pra elas, simples assim. Bem isso, e tem gente mudando de vida com isso. E ó, tem gente ganhando dinheiro assistindo esses vídeos aqui pra você ter ideia, e tem milhares de vídeos assim como esse, que vão pagar pra você assistir. Bom, acho que deu pra entender. Vai deixar essa oportunidade passar? Ainda estamos no começo do ano e dá tempo de ganhar aquela baita renda extra. Então clica aqui embaixo no primeiro link da descrição do vídeo e ao invés de você ficar só assistindo esses vídeos aqui, ganhe dinheiro assistindo eles. Então clica aqui e vamos te contar tudinho.